E aí, gente, tudo bem? Vamos embora, o podcast de hoje, começando a semana, começando bem com medalha de ouro para Rebeca Andrade no solo. Que espetáculo! Temos 2 medalhas de ouro e, cara, assim, gigante. Gigante, óbvio. A gente vai falar, vai deixar o nosso destaque especial para mais essa conquista da Rebeca. Cara, que esportista. Que esportista é espetacular, assim, o que a gente tem a oportunidade de presenciar, que a gente está vivenciando, assistindo, acompanhando de perto as Olimpíadas de Paris, é a história do nosso esporte. Óbvio que a gente vê a história de vários esportes, de vários países, de vários atletas consolidando as suas próprias histórias, mas pra gente que somos brasileiros, a gente foca no esporte do Brasil, nos atletas brasileiros. Assim, a gente não vou nem dizer revolução, porque o esporte pra gente sempre foi algo, assim, cara, assim, um agente assim, de mudança, sabe? Um agente de transformação social na vida das pessoas. O esporte proporciona isso. Mas eu acho que nós, como os brasileiros, a gente, tirando alguns esportes que a gente se acostumou a vencer, não por menos, né? O futebol, a gente não somos pentacampeões, a cobrança é feita em cima dos grandes craques que existiram, que fizeram existiram, né? Que já nos deixaram e que ainda estão vivos, mas que já se aposentaram. Então, futebol, vôlei, a gente se acostumou, a gente se acostumou com as grandes conquistas, com as grandes equipes, com os grandes atletas. Então, às vezes a cobrança ela é um pouco dura, ela é, mas a vida ela é dura e a cobrança ela é de acordo com a história que já foi construída. Não que os atletas que estão lá hoje não mereçam elogios, não mereçam ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, não é isso. Eles têm a paz, a tranquilidade na vida deles. Eles já, muitos desses atletas que hoje servem as seleções, eles já estão com a vida consolidada. Então eles têm a sua paz, o seu refúgio, onde procurar abrigo. A gente faz a crítica no âmbito esportivo. A gente sempre faz a crítica no âmbito de qualquer outro tipo de tom, na forma de cobrar, e eu digo assim, quando a pessoa se excede, apela para violência, eu digo que isso não é uma cobrança, é um crime. E aí é caso de polícia. E aí é caso de cada um ir lá e abrir o boletim de ocorrência. Agora, a cobrança em alto nível, eu acho que é sempre válida. É sempre válido. Mas quando a gente olha para esportes como a ginástica olímpica, a ginástica artística, uma atleta como Rebeca Andrade, cara, a gente fica em puro êxtase. Assim, a gente fica. Parece que estamos vivendo as 1001 noites. Graças a essa grande. Cara, essa grande atleta que, assim, poxa, sempre com um sorriso no rosto. É isso que mais. O que mais me pega na Rebeca é o sempre estar com um sorriso no rosto. Sempre, em todos os momentos, em todas as situações. Ela pode até se sentir prejudicada por algumas decisões da arbitragem. Aconteceu na trave, a delegação brasileira reclamou muito, mas ela seguiu com um sorriso no rosto, seguiu, lutou e venceu. E venceu. Óbvio que existiram condicionantes, e é óbvio que existiram condicionantes. A Simone Biles errou muito. Mas, se a gigante Simone Biles erra, você não pode errar. E a Rebeca não errou. Ela foi lá, fez o dela, superou todas as adversárias e hoje é uma medalhista de ouro. Hoje ela está no topo do mundo. Tá? Vamos deixar um destaque para a Rebeca. A gente volta a falar de Olimpíadas. Vamos ao futebol brasileiro. Não podemos deixar de lado o nosso bom e velho futebol, Campeonato Brasileiro. Rodada de sábado, tivemos um resultado importante na briga pelo título. São Paulo aprontou para cima do Flamengo, 1-0. Como eu disse, para Botafogo e Palmeiras, que estavam vivendo um momento de oscilação, a derrota do Flamengo veio em boa hora, para que não se distanciasse. O Botafogo já retomou a sua boa fase, meteu 4-1 para cima do Atlético Goianiense, mas o Palmeiras ainda não. Eu imagino, a gente faz a crítica, o torcedor fica chateado, chateado não, fica pé da vida com a gente, mas eu acho que é questão de tempo para o Palmeiras retomar também. A gente critica em virtude do que a gente vê em campo. Não dá pra gente ficar passando pano. Eu acabei de falar aqui, no caso do esporte.
Às vezes a cobrança na ginástica, tu fala assim, pô, mas a cobrança na ginástica ela não é tão grande. Ela não é, porque a gente sabe das dificuldades que os atletas passam. E assim, querendo ou não, apesar de termos títulos mundiais, não é não é se a gente pensar em Brasil, pô, assim, qual que é o esporte do Brasil? É o futebol, é o voleibol. E quando você pensa em ginástica, pô, temos campeões, temos tradições, temos, mas a gente sabe que de longe, qualquer atleta da ginástica vai receber algo muito perto do que recebe um jogador de futebol. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Pô, mas se falar nunca, não vai acontecer por uma questão de, cara, de gosto popular, né? A paixão nacional é o futebol, gira-se mais dinheiro, tem mais patrocinadores e as cifras naturalmente vão ser maiores, a gente entende isso. Então a cobrança que a gente faz ela é proporcional, e quando a gente falar de Flamengo, quando a gente falar de Palmeiras, a cobrança ela é proporcional ao tamanho do investimento, ao poder financeiro, ao exemplo de gestão que essas duas equipes têm hoje. Então, assim, de repente fica, pô, por que você não cobra na mesma medida o Red Bull Bragantino? Por que você não cobra na mesma medida o Cuiabá? Nem posso, seria covardia. Seria covardia. Em virtude do que a gente tem visto, que eu até falei, praticamente na última década inteira, o Flamengo e o Palmeiras são as duas equipes que hoje estão no auge, estão no topo, eles estão à frente de todo mundo. Ah, mas uma outra equipe pode ganhar um título. Normal, absolutamente normal. Ninguém ganha tudo. Dá para ganhar, mas ninguém ganha tudo. Mas ainda assim, o poder de investimento, a força do elenco, né? A gente até olha para dívidas, o patrimônio que se tem, a estrutura do futebol, o tempo de trabalho. Cara, assim, são duas equipes invejáveis no futebol brasileiro e a cobrança é desse tamanho. A cobrança ela é naturalmente desse tamanho. Então, às vezes o torcedor fica bravo, chateado. Hoje eu não vou cobrar ninguém. Eu estou feliz com o ouro da Rebeca. Vamos passar pelos resultados. O Vitória é uma vitória importante para cima do Cuiabá. Jogo dos desesperados. Vitória se deu bem. Vasco empatou com o Bragantino. Tava ali achando que ia conseguir arrancar uma vitória de virada. Não deu. Acabou tomando empate. Atlético Goianiense 1, Botafogo 4. Criciúma 2. Atlético Mineiro 1, olha o Criciúma aí, né? Não quer correr nenhum risco e tem jogos a menos. Tem jogos a menos. São Paulo 1, Flamengo 0. E quem agradece é o Palmeiras. Internacional 1, Palmeiras 1. Fluminense 1, mais uma vitória do Flu, hein? Segura o Fluminense do Mano Menezes e do Thiago Silva. Estão embalados. 1-0 é o que precisa, é o necessário. São 3 pontos. Neste momento, é aquilo que a gente sempre fala. Às vezes, pô, tá difícil de ganhar. Pelo menos empata. Para de perder. Para de perder. O Fluminense, pô, tá ganhando de 1-0. É 3 pontos na conta, amigo. É 3 pontos na conta. E a luz no fim do túnel, ela está muito próxima. Ela é palpável. Ela está a um passo de distância. Corinthians 1, Juventude 1. Com esse resultado, o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento, jogo muito polêmico, muitos jogadores expulsos do Juventude, tomaram cartão e por aí vai ficar a bronca do Juventude. Discordo de algumas coisas, não vou entrar no mérito da arbitragem, deu tempo de acréscimo pra caraca, aconteceram coisas no jogo, situações de jogo, mas a galera fez um meme com as Olimpíadas, né? Que a juíza, os árbitros estão dando muito tempo de acréscimo, e isso aconteceu com o jogo do Brasil, a gente vai falar sobre isso. Atlético Paranaense 0, Grêmio 2, mais uma equipe que já saiu da zona do rebaixamento, vislumbra o sucesso, vislumbra sair do sufoco em definitivo. A tabela do campeonato tá aqui, vamos embora. Devia ter deixado aberto, mas enfim, a internet não tá muito rápida, tá um pouquinho devagar. Botafogo 43 pontos, Flamengo ainda com um jogo a menos 40, dá para encostar no Botafogo. Palmeiras 37, e com mais esse resultado negativo, o Palmeiras vê outras equipes encostarem, chegando cada vez mais perto. É o caso do Fortaleza, é o caso do Cruzeiro, é o caso do São Paulo, e aí vemos o segundo bloco, digamos assim, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Vasco, Criciúma, 19 jogos, tem jogos a serem disputados. Juventude, o Grêmio, a situação do Grêmio melhorou muito, ultrapassando inclusive o Internacional, mas cara, o Internacional tem 16 jogos.
O Vitória, que está à frente, tem 21 jogos. O Internacional tem 16. Isso piora a situação tanto do Vitória e do Corinthians, né, que está na zona do rebaixamento neste momento. Poderia vislumbrar, pô, quem que a gente vai empurrar para baixo? O Inter. O Flu tem um jogo a menos também. Por que está citando o Corinthians? Porque o Corinthians já está com os mesmos 21 jogos de todo mundo, que todo mundo deveria ter. E o Internacional tem 16. Pô, quem que nós vamos empurrar para baixo agora? Não tem ninguém. Né? Não tem ninguém. Talvez o Vitória, tá com 21 também. Talvez o Vitória, mas se de repente olhar, pô, tem o Inter, tem o Vitória, tem o Grêmio, mas o Grêmio tem um jogo a menos. Internacional tem muitos jogos a menos. O Cuiabá tem jogo a menos, também pode melhorar a sua situação. Então a situação do Corinthians, ela é ruim, ela é delicada, não vai ser fácil. O Ramon chega, dá uma chacoalhada no vestiário, mas a gente sabe que isso é muito temporário. Isso é muito temporário. Né? O Ramon, a gente sempre elogiou, é um cara de mobilização. Ele tem aquela coisa de mobilizar a equipe para um jogo, mas isso tem data de validade. Isso tem data para acabar. No começo é empolgação, é pura emoção. Depois tem que contar o futebol praticado dentro de campo. E há muito tempo o Corinthians não pratica um futebol legal. Um futebol que a gente olha e fala, pô, dá para sair, dá para se salvar. Eu não acho que o Corinthians vai ser rebaixado, confesso a vocês, mas é aquela coisa. Num calendário onde a tragédia no Rio Grande do Sul deixou muitas equipes com jogos a menos, o Corinthians com os 21 jogos já jogados, disputados, fica numa desvantagem absurda. O Corinthians está numa situação muito delicada. E se a gente estivesse vendo uma evolução do futebol, pelo menos, a gente diria, poxa, tem coisa interessante. O Inter está devendo bola? O Inter está devendo bola. O Inter está devendo bola. Ah, o Fluminense está devendo bola? O Fluminense está em evolução, na minha opinião. O Fluminense está em evolução. Então você vê que são situações e situações, mas dos gigantes que estão sofrendo com o risco de rebaixamento, o Corinthians está na pior situação. Se encontra na pior situação. E aí dá para ter a expectativa de que vai melhorar muito o futebol? Não dá. Tem tempo de treinar? Não tem. Quando o Ramon assume o Vasco, e aí ajuda o Vasco a se salvar, cara, assim, melhorou o futebol do Vasco? Dá para cravar que em relação ao trabalho do Barbieri houve uma melhora, mas houve uma evolução a ponto de o Vasco da Gama se salvar do rebaixamento com tranquilidade? Não houve. O Vasco sofreu até o final. Então, assim, se a gente seguir a mesma pegada, apesar do elenco do Corinthians, na minha opinião, ter um pouquinho mais de qualidade que o... Pouquinho não, um pocão para mim. Ter um pocão mais de qualidade que o Vasco do ano passado, porque tinha restrições também, o Vasco, vamos combinar, né? Mas se a gente olhar para o Corinthians, tem um elenco mais qualificado? Na minha opinião, tem. Tem muito... Investiu muita grana, gastou muita grana? Sim. Jogadores questionáveis? Sim. Isso é natural. Mas se você parar para pensar assim, pô, folha salarial, o tamanho da folha salarial reflete a qualidade dos atletas? Não. Reflete também a habilidade dos empresários de fazerem bons negócios. Tem esse ponto. Mas eu acho que o Corinthians tem um elenco de um nível, né, para pelo menos meio de tabela. O elenco. Não estou falando da bola praticada. Então, assim, tem potencial? Tem potencial, mas se a gente pegar, fazer uma... Assim, o Ramon pode fazer um trabalho legal e ter uma vida tranquila? Eu acho que até pode. Mas se a gente pegar a projeção do que a gente viu no passado, um trabalho bem recente, a gente, poxa, seguindo a mesma linha e até o que a gente viu até este momento, poxa, vai ser disputado até o fim. Vai ser sofrido e suado até o fim. E vai contar com a força da Fiel na Neoquímica Arena. Situação complicada. A tabela se movimenta, mas para o Fluminense, 20 pontos, quarta vitória consecutiva, a luz está muito acessível. Está a um passo de distância, como eu disse, uma posição de tabela, apenas uma pontuação. Não está fácil como o Corinthians? Não está fácil. O Inter tem 16 jogos, mas o Flu tem 20. Tem um jogo ainda a menos. Então a situação pode melhorar muito. Pô, se esse jogo a menos o Flu fizer 3 pontos, seguir com essa arrancada, já dá um salto de qualidade absurdo, chegaria a 23 pontos. Nós estamos falando aqui de, poxa, ficar perto da zona de Sul-Americana.
Todo mundo tá, né? Todo mundo aqui tá. Mas enfim, reflexões importantes que tem que ser feitas. A situação do Corinthians, ela nunca é fácil, mas deu um pouquinho, deu uma sossegadinha depois do anúncio da Esportes da Sorte, do patrocinador Master, deu uma sossegadinha de leve. As crises sempre voltam a acontecer. Ah, você já está cravando? Já, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento. Então as crises vão continuar acontecendo. Isso é normal, isso é natural. Vai ter torcedor entrando no CT, isso vai seguir, isso é normal, isso é natural. Não deveria, mas é quando a gente pensa em Corinthians. O torcedor vai cobrar no estádio. Enfim, né? Enfim, a gente só pode torcer para que o Ramon tenha um pouquinho de tempo, para que ele consiga colocar um pouquinho mais das suas ideias, para que os jogadores se comprometam um pouquinho mais e assim o Corinthians ter uma vida um pouco mais tranquila. Não será tranquila, não será tranquila, mas ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas em relação a Grêmio, por exemplo, acho que o Grêmio já teve uma evolução importante, pelo menos na questão anímica, na questão psicológica. Houve uma virada de chave importante e relevante, e a volta ao Porto Alegre fica cada vez mais próximo. O retorno a Porto Alegre pode acontecer nesse mês, pode, ainda é uma incógnita, um ponto de interrogação, mas pode acontecer esse mês. Se acontecer, é um grande bônus, é um grande acréscimo. O Flu, 4 vitórias consecutivas, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Uma equipe que está em franca evolução. Eu nunca achei que o Fluminense. Eu nunca achei, não. Eu sempre me questionei, e é o mesmo questionamento que eu faço hoje com o Palmeiras. Assim, por que, que a equipe campeã da Libertadores está jogando esse futebol horrível? Tem uma série de condicionantes, a gente sempre falou aqui. Ah, lesões, jogadores com problemas, jogadores depois da data FIFA, jogadores que vão para a Copa América. Existiram uma série de situações. Uma série de situações. Mas eu nunca entendi a queda vertiginosa. E eu falei, cara, para mim não é o trabalho do Diniz que é falho, não que é fraco, né? Falha tinha. Para o time viver aquela situação que viveu, falhas com certeza tinham. Mas, pô, me custava acreditar que era falta de comprometimento dos atletas, e hoje eu acho que é mais ou menos isso. De repente fica, pô, os caras quiseram queimar o Diniz? Eu não acredito nisso. O que aconteceu? Não sou eu que tenho que dizer, é quem tá lá. É a mesma coisa o Palmeiras hoje. Uma situação muito diferente, porque tá no topo da tabela, mas a queda de rendimento, ela é, assim, de um nível assustador. Ela é de um nível assustador. Aí você me diz, pô, é o trabalho do Abel que é falho? Sem dúvida nenhuma. Tem falhas. O trabalho do Abel tem falhas. Não é um trabalho infalível. Para o elenco cair de rendimento da forma como caiu, tem falhas. É jogadores que estão querendo derrubar o treinador? Eu não acredito nisso. É jogadores acomodados? Eu acho que pode ter sim. Como aconteceu no Fluminense. Pô, campeão da Libertadores, era até no começo do ano, era o atual campeão do Campeonato Carioca. Então, o relaxamento, o comodismo, ele é natural. Ele é natural. O Palmeiras, eu acho que assim, são jogadores que querem derrubar o Abel? Eu não acredito. Não acredito mesmo. Agora, são jogadores acomodados? Sim. Na minha opinião, são jogadores acomodados. Natural. Por um ciclo muito vencedor, que vem perdurando por muitos anos, eu acho que é natural. E eu acho que a saída dessa fase ruim, ela é uma questão de tempo. Ah, mas pô, você desceu o pau, criticou e agora tá falando que vai sair. A crítica é normal, gente. A crítica a gente faz com o intuito de, poxa, é, é, com o intuito de ser uma crítica construtiva. De que as pessoas ouçam e falam, cara, pô, é verdade, né? Passaram um outro ponto de vista. Porque você falar assim, pô, jogadores estão querendo derrubar o Abel. Assim, é uma leitura muito rasa assim, do que está acontecendo. Porque me custa acreditar. É o atual campeão brasileiro. Pode ser isso? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, mas me custa acreditar. Pô, o caso do Dudu mexeu o elenco. Me custa acreditar. Porque quem paga o salário dos atletas não é o Dudu, é a gestão palmeirense. Então, assim, eu acho que é um momento de oscilação que acontece. Todos vão passar? Sim. É estranho? É.
É estranho, mas ok. Eu acho que assim, é coisa que toda equipe passa. Alguns sofrem mais que outros. E o grande mérito do trabalho do Abel, nesse Palmeiras, é que nesses momentos derradeiros em que o Palmeiras jogava muito mal, ele seguia fazendo resultados positivos nas últimas temporadas. Agora não. Você pode parar o torcedor que assistiu todos os jogos do Palmeiras, eu confesso que eu não vi todos, mas o torcedor vai se lembrar de jogos pavorosos que o Palmeiras fez, praticou no ano passado, pelo menos. Eu acho que eu lembro de um ou dois. Jogo pavoroso, de nível técnico baixíssimo, mas que o Palmeiras ganhou. Então isso acontece. E quando você não ganha, perde a confiança. Então, na sequência, eu acho que no ano passado, vamos dizer assim, no ano passado, no retrasado, o Palmeiras teve uma sequência de 3 jogos fazendo um jogo ruim, de nível técnico baixo? Eu acredito que sim. Eu não tenho certeza, eu não vou cravar aqui, mas o torcedor me corrija. Eu acredito que sim. E é exatamente neste ponto da temporada. Palmeiras fazendo jogos de nível técnico baixíssimos em sequência, mas foi natural. Assim, a saída é um processo natural. Chama atenção porque parece um time de peladeiro. Parece time de peladeiro, mas eu acho que assim, é um momento de oscilação. Infelizmente, o calendário dificulta e infelizmente o Abel não encontrou uma forma de trabalhar esse período. Então, a oscilação é natural. O importante é estar no topo da tabela, para não sofrer. E à medida que você vai recuperando a forma física, recuperando a confiança, a disputa pelo título ela fica facilitada. Porque passamos pela crise no topo da tabela, né? Enfim, é isso. De Campeonato Brasileiro é isso. Vamos para as Olimpíadas. Como estamos de tempo aqui, pô, nos delongamos, hein? Nos delongamos. Achei que ia falar rápido de futebol brasileiro, mas não tem jeito. A gente acaba ficando um pouquinho a mais. Nossa paixão aqui, confesso. Deixar aqui um salve, uma moral para Ana Sátila. Virou meme a Ana, né? Todo dia Ana Sátila na canoagem. Todo dia a gente ouvia isso de manhã, né? E encerrou-se a participação da Ana. Cara, assim, uma guerreira. Guerreira, já elogiei aqui em alguns podcasts anteriores, já elogiei bastante a Ana Sátila. Uma guerreira. Guerreira, a nossa Highlander. Ana Sátila é nossa Highlander. Ela entregou tudo, cara. Tudo. Tudo. Todos os dias. E aí você assiste as provas, cara, assim, um desgaste físico que deve ser insano. E ela todo dia, uma ou duas provas por dia, uma ou duas provas por dia, todo dia. Pô, como é que o músculo dessa mulher aguenta? É uma guerreira, nossa guerreira imortal, se despede das Olimpíadas, mas assim, a minha idolatria, ela vai permanecer, porque o que foi feito por essa atleta foi algo espetacular. Algo espetacular. Tá de parabéns, fica aqui a nossa moral. Para quem está acompanhando a Cazé TV, o pessoal está fazendo um mutirão para seguir, fica aqui o meu convite para seguir não só a Ana, mas todos os atletas brasileiros. Esse movimento das redes sociais é algo que tem um ineditismo importante e que a gente vem falando da falta de incentivo e de patrocínio. Cara, esse movimento nas redes sociais pode mudar muita coisa. Sim, isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. O que pode acontecer com o esporte brasileiro, com esse movimento nas redes sociais, cara, assim, é surreal. O potencial que isso tem é surreal. Então, às vezes, um patrocinador, não quero patrocinar a canoagem porque não tem tanta visibilidade. Pô, mas eu vou patrocinar a Ana Sátila. Porque a Ana Sátila tem não sei quantos mil seguidores. A última vez que eu vi tava com 160 mil. Deve ter aumentado. Pô, a Ana Sátila tem 160 mil seguidores no Instagram. Vamos patrocinar. Ela é uma grande marca, ela traz visibilidade. Então, assim, às vezes os patrocinadores não querem patrocinar um esporte ou outro pela questão da visibilidade. Mas nós vamos patrocinar o atleta porque ele tem muitos seguidores. Então, esse movimento assim, de seguir os atletas nas redes sociais, cara, assim, é muito grande. Isso vai mudar muita coisa no nosso esporte. E fica o convite, meu convite aqui para vocês. Vamos seguir os atletas, porque isso, assim, é um potencial infinito.
é um potencial infinito. E eu cravo aqui, isso vai melhorar muito o nosso resultado esportivo, não só em mundiais, mas em Olimpíadas. Tá? E a próxima Olimpíada está aí. Estados Unidos está chegando. É Estados Unidos a próxima Olimpíadas? Eu nem sei, mas está chegando, né? Está chegando. É Estados Unidos ou é Espanha? Eu não tenho certeza. Eu vou ficar aqui devendo este momento falho, mas, pô, mais 4 anos. Mais 4 anos. Então você imagina um atleta que tinha 1.000 seguidores, sai desses Jogos Olímpicos com mais de 100.000 seguidores. O patrocínio que vem, o quanto que ele vai poder investir em estrutura, em equipamento, em treinamentos, em viagens para competições. O potencial é gigante. E daqui a 4 anos, eu estou dizendo aqui, o nosso resultado esportivo já vai ser melhor. Porque o que está acontecendo nesse agito das redes sociais, isso é muito grande. Isso vai permitir ao atleta focar ainda mais no esporte e não ter que precisar se preocupar com outras coisas, outras formas de renda, vaquinhas virtuais para conseguir competir, para conseguir treinar. Isso é muito grande. Resultado de sábado, deixar o meu salve pro Fernando Balotelli, cara, assim, o Decathlon, ele é inacreditável. Cara, assim, é um pô, os atletas amam fazer isso, mas eu fico assistindo o Decathlon, eu falo, cara, isso aqui é o purgatório na Terra. Então, o Balotelli deve amar praticar o Decathlon, mas eu fico olhando e falo, cara, não é possível que exista uma prova dessa. O Decathlon são 10 provas, são 10 modalidades. É surreal. Por isso que eu falo que o Decathlon é o purgatório na Terra. Os caras vão até o limite, do limite, do limite. Então fico aqui o meu salve pro Fernando Balotelli, porque assim, não é para pouco. Assim, não é para poucos não, é para poucos. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Os caras lançam dardo, salto com vara, salto triplo, termina com 1.500 metros. Cara, é um espetáculo, mas eu fico olhando e falo, cara, assim, é desumano. É desumano, é surreal. É surreal. Não, faz parte do ciclo, eu acho que coroa o atleta mais completo, mas que é custoso, eu fico assistindo, cara, assim, tem que ser muito bravo, tem que ser muito guerreiro. E o nosso Balotelli é este guerreiro. A Bia Ferreira ficou pelo caminho no boxe, infelizmente. Ficou com o bronze. Para quem não sabe, o boxe não tem a disputa do bronze, né? Você perde a semifinal e já é bronze. Era revanche. A Bia não conseguiu encaixar o jogo dela, infelizmente, a luta dela. Acabou perdendo de novo. Era uma revanche muito aguardada, não só pela Bia, mas pela gente. Mas fica aqui a nossa saudação. A entrevista da Bia, depois eu achei muito, cara, assim, gigante, assim. A grandeza, porra, acompanha os campeões. Perdão pelo palavrão, mas não tem como. A grandeza acompanha os campeões. E ela fala, pô, não era pra ser. Na minha vida, as Olimpíadas não era pra ser. Eu tentei, eu me esforcei, eu me dediquei, tava acreditando. Meu jogo não encaixou. Isso é normal, tem dias e dias. Tem dias bons e os dias ruins. E esse dia não foi o dia da Bia, mas ela vai seguir. Vai seguir no boxe e vai seguir trazendo alegria para o boxe brasileiro. Aqui a canoagem, infelizmente o nosso PP não teve uma grande participação, mas a gente já deixou nosso salve para Ana. Ficando sempre o convite aqui, gente, para você, para curtir os atletas nas redes sociais, mais uma vez, porque isso ajuda muito, isso pode não, isso vai contribuir muito para que o atleta siga focando no esporte. E no Brasil, eliminamos a dona da casa no futebol. O jogo foi sofrido, foi suado. A França, no comecinho do jogo, teve uma oportunidade de abrir o marcador com a Cartchal e de penalidade. Não conseguiu marcar. Sofremos um bocado. Isso é normal. Mas o futebol tem dessas coisas. E a árbitra americana rendeu muitos memes, deu acréscimo até a França empatar. No primeiro jogo das Olimpíadas, o árbitro fez a mesma coisa. A Argentina chegou ao empate contra o Marrocos,
mas o lance foi invalidado e o Marrocos venceu. Aqui a França não conseguiu fazer, mas a árbitra procurou. A árbitra procurou. A árbitra procurou. Até que chegou uma hora que não deu mais, né? Porque existe uma questão também de humanidade, de você ser humano ou não. Porque os atletas estão correndo a 45 minutos, mais acréscimos passou de 1 hora. Ah, mas se jogou muito no chão. Aí os franceses depois vaiaram, né? Ficaram vaiando, ficaram na bronca. Ah, caiu muito no chão, fez muita cera. Teve um pênalti a favor. O que eu digo é isso. A única coisa que eu digo é isso. Teve um pênalti a favor. Venceu o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo e assim terminou a participação brasileira na Copa do Mundo. Perdeu em casa. Com 11 minutos teve tempo, né? Teve pênalti e perdeu. E assim é. E assim é. O Brasil tá em evolução? Tá em evolução. Tá devendo bola? Para mim ainda tá. É natural. Eu falei aqui no último podcast até um pouco desiludido. Falei, cara, assim, eu acho que o Brasil fez a sua participação honrosa. A gente fica muito claro que tem jogadoras de qualidade, não são jogadoras de nível técnico baixo, muito pelo contrário, mas são jogadoras que ainda precisam de mais tempo juntos. E tudo bem. E tudo bem, a eliminação. Não é que eu tô aceitando a derrota, eu tô aceitando que assim, cara, não temos nível técnico para disputar uma medalha. E tá tudo bem. Tá tudo bem, fica evidente que assim, elas estão querendo, elas estão lutando, elas têm qualidade, mas precisa de tempo trabalhando junto. É natural de qualquer ciclo. Pô, você junta mais de 11 atletas para fazerem elas jogarem juntas no melhor nível. Como é que você vai fazer? Cada uma com a sua realidade, com o seu contexto, com a sua vivência, com o seu corre, com a sua cultura, com a sua forma de viver. Como é que você vai forçar esse monte de atleta jogar bem junto do dia para a noite? Ainda mais uma seleção que você vai se ver de vez em quando. Então, assim, eu estava ok com isso. Falei, cara, não estou aceitando a derrota. Não é esse o ponto. O ponto é, vamos trabalhar e vamos voltar fortes. O trabalho é natural. Trabalhar para melhorar é natural. Mas aí agora a gente fica assim, poxa, esse time é brabo. Elas são bravas. Elas são bravas. Elas eliminaram a França em casa. Então, assim, dá para dizer que o Brasil vai ganhar medalha? Eu não sei. Mas o que tem de raça e o que tem de coração é algo que eu não sinto em nenhuma das seleções brasileiras, se a gente juntar a masculina e a feminina, há muito tempo. Há muito tempo. De você olhar, de ver que as atletas ou os atletas estão com sangue no olho mesmo, estão com sangue no olho, estão com os nervos à flor da pele e que querem vencer a qualquer custo. É jogando feio? É fazendo cera? É sofrendo? É fazer o torcedor sofrer? Não importa. Ah, é jogando bem? Não dá para jogar bem. Ah, por quê? Ah, porque precisamos mais tempo, porque o adversário é melhor, por uma série de situações. Ok. Mas nós queremos vencer. Custe o que custar. E dá gosto de ver quando isso acontece. E dá gosto de ver quando isso acontece. Um time que está se entregando até o limite. Até o limite. Pô, tá difícil. Tá. Pô, elas são melhores. São. Não tem problema. Mas a gente tem mais coração. A gente tem mais coração. Ah, vai ser por uma bola? Que venha por uma bola. Teve mais bolas. Tô falando, é modo de dizer. O Brasil teve mais chance de fazer mais gols. Mas assim, como foi o jogo da Espanha, como foi o jogo do Japão, o Japão jogou melhor que o Brasil. Jogou mais que o Brasil. A Espanha jogou mais que o Brasil. A França jogou mais que o Brasil. O Brasil só equalizou contra a Nigéria. Mas o Brasil não jogou mais que a Nigéria. Contra a Nigéria foi na raça, foi no coração. Contra o Japão, foi uma vergonha. A gente falou aqui. Contra a Espanha, pô, time meio apático, meio abatido. Pela ausência, pela expulsão da própria Marta no primeiro tempo, da forma como foi. Contra a França, a postura mudou. Se é sem a Marta, a gente vai jogar pela Marta. E assim foi feito.
Brasil avança, Estados Unidos avança, Espanha sofreu um bocado, avançou nas penalidades e a Alemanha avança, eliminou o Canadá também nas penalidades, tá? Aqui, o salto, ginástica artística, o salto, a Rebeca ficou com a prata já no final de semana. Handball, Brasil atropelou a Angola, teve um momento fair play muito bonito, se você não viu, procure nas redes sociais, teve o momento, né, magia do esporte espetacular. Bom, o judô, tivemos o bronze por equipes, tivemos a Bia, entrou mais uma vez no tatame e mais uma vez fez o seu show, a sua parte foi feita. A parte foi feita da Bia, Brasil eliminou a Itália na disputa pelo bronze e ficou com o bronze na disputa por equipes, né? O primeiro bronze do judô brasileiro por equipes. E foi muito legal. Muito legal. A Rafaela teve que fazer a quinta luta. A quinta e última luta foi destinada a Rafaela Silva brilhar mais uma vez. E assim ela o fez mais uma vez. Sofreu? Sofreu. No individual, né? Sofreu. Decisões questionáveis da arbitragem e dela própria. Para se redimir, para a redenção vir na disputa por equipes. Uma baita participação do judô brasileiro. Fica aqui a nossa saudação. A Bia, um fenômeno das redes sociais. Começou aí com menos de 20 mil seguidores nas Olimpíadas, está com mais de 3 milhões. E eu faço convite mais uma vez para todo mundo seguir com esta pegada, com todos os atletas, para com todos os atletas. Deixa eu ver aqui, tivemos a Beatriz no remo, mas vamos seguir aqui, outros brasileiros. Infelizmente no tiro com arco não deu para o Brasil, né? Infelizmente acabamos não prosseguindo. Deixa eu... Dia cheio de Olimpíadas, né? Tô falando só de sábado. Deixa eu seguir aqui, deixa eu avançar, porque senão a gente não termina o podcast de hoje. O atletismo, tivemos participações. Hoje corre o Pio nos 400 com barreiras. A gente vai torcer muito, né, pelo Pio. E deixa eu ver aqui. Programação de domingo. A canoagem, que a gente já deixou nosso salve para canoagem. Tivemos aqui é a esgrima. A ginástica perdão, gente. A ginástica no domingo teve as barras assimétricas, né, para o feminino. Nenhuma das brasileiras avançou. Handball, deixa eu seguir. Vambora passar aqui. Grande, cara. Grande. O nosso Marcos Vinícius acabou sendo eliminado 7-1, né? Placar icônico. Cara, assim, absurdo esse coreano. Ele ia bem. Quando ele jogava um pouquinho mais para fora, o Marcos jogava no meio. E na sequência ele ia lá e tome no meio. Ele não teve perdão. Não teve perdão. E o Marcos fez uma prova gigantesca. Vai falar o quê? Como é que vai fazer? Se o cara do outro lado não erra, é complicado. Assim, uma margem de erro tem que ter. Não tem como, né? A derrota do Hugo Calderano acabou perdendo para o fenômeno francês Félix Lebrun, 4-0. O Hugo perdeu aí na disputa da medalha de bronze. Se emocionou, chorou. E fica o meu salve aqui, minha saudação para o Hugo. Foi guerreiro, foi valente. Ele quebrou uma bolha. No tênis de mesa. E eu já tinha elogiado o Hugo na derrota pro sueco. E agora fica a minha saudação pro Hugo mais uma vez para essa eliminação, essa derrota na disputa de bronze. E de repente algumas pessoas, tá saudando o cara porque ele perdeu. Cara, assim, eu falei e eu volto a repetir. O tênis de mesa não tem. Nós tivemos grandes esportistas, mas nós não temos nenhuma tradição. É o esporte dominado pelos países asiáticos. Coreia, China, especialmente China, o próprio Japão tem a sua força. Os europeus têm a sua magia. Aqui, ó, o sueco, ele perdeu para o chinês. Então, assim, o Hugo quebrou uma bolha. Entre os 4 melhores atletas,
do tênis de mesa, tivemos um chinês, que é o melhor, um sueco, um francês e um brasileiro. O Hugo quebrou uma bolha. O Hugo quebrou uma bolha. Então, eu fico aqui, deixo minha saudação, meu salve, porque o que foi alcançado, o que foi conquistado pelo Hugo nessas Olimpíadas, ele chorou muito. E é normal. A decepção, a frustração por trabalhar 4 anos para chegar até esse momento, 3 anos, né? Porque as Olimpíadas de Tóquio aconteceram em 2021. Assim, deve ser um negócio que, poxa, trabalhei tanto, lutei tanto e não consegui trazer uma medalha. Mas acontece, acontece. Se de repente o Félix Leblum não tivesse jogando em casa, não tivesse emocionado, gritando, empurrado pela torcida, talvez ele não vencesse o Hugo. Como aconteceu com o irmão dele. O Hugo passou o trator em cima do irmão dele. Então são dias e dias. O nervosismo bate, a pressão aumenta. Primeiro atleta da América a quebrar essa bolha. É uma pressão grande. Pressão não só em relação ao Brasil, mas toda a América, o continente americano, que envolve o continente inteiro mesmo. América do Sul, América Central, América do Norte. O Hugo quebrou esta bolha. E ele trazia uma pressão nas costas de toda a América, de todo o continente. De cara, um atleta das Américas pode simplesmente quebrar essa bolha, né? Então fica aqui a minha saudação, o meu salve ao Hugo Calderano. No vôlei, o Brasil atropelou a Polônia 3-0, simplesmente 3-0. No masculino vôlei de praia, uma dupla fica pelo caminho, outra dupla ficou pelo caminho, mas outra dupla avançou. E só para finalizar, aqui no dia de hoje, na manhã de hoje, né? Na manhã de hoje, estamos perto do meio. Já passamos do meio-dia, já é 1 hora. O atletismo segue, a gente vai seguir acompanhando o nosso Pio nos 400 com barreira. Canoagem, encerrou-se o ciclo da Ana, né? Os memes vieram à tona e foram divertidos. Eu acho que ela vai curtir muito agora esse momento, descansar bastante. Na ginástica, na trave, tanto Rebeca quanto Simone Biles ficaram de fora do pódio, mas elas estiveram no pódio do solo e no solo ficou melhor pra gente. Deu ouro pro Brasil. E aqui fica, os links vão ficar aí embaixo. Eu vou encerrar porque já estamos com muito tempo. E muito legal o que fez a Simone e a outra atleta, a americana. Peraí, deixa eu pegar o nome dela para eu não cometer nenhuma gafe, para não ser injusto, né? Para não ser injusto. Tá aqui, ó, a Jordan Childs. Jordan Childs tá aqui, ó. Reverenciaram a Rebeca, né? Quebrou uma bolha, né? Quebrou uma bolha. 2 americanas e uma brasileira. Essa foto é espetacular. E ela cumprimenta as duas. Muito bonito, gente. Muito bonito. Eu encerro por hoje com esta cena icônica, fotos maravilhosas e o ouro é nosso. Muito obrigado a você que nos acompanha. Encerro por hoje. Saudações e até amanhã.